Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, você está ouvindo o Investidor em Foco especial na Semana do Planejamento Financeiro. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao episódio desta quinta-feira. Oi, Kleber, tá pronto para mais uma? Bom dia, Rê, tudo bem? Vamos lá. E hoje é especial, hein? Tudo bem, pois é. Esse papo de hoje, ele dá uma sequência ao dos episódios anteriores e a gente vai falar sobre como fazer do investimento um hábito. O que de fato faz com que algo se torne um hábito? Como é que o nosso comportamento permite que uma tarefa se transforme em um hábito? E para falar sobre isso, já está aqui conosco o Fabiano Calil, que é psicanalista e fundador da Escola Clínica. Confesso, Kleber, que eu já estava querendo trazer o Fabiano há bastante tempo aqui no podcast. Que bom que a gente conseguiu hoje. Oi, Fabiano, tudo bem? Olá, Renata. Olá, Kleber. Bom dia a todos que estão nos ouvindo também. É um prazer, uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Prazer é nosso, Fabiano, amigo de longa data, que como a Rê falou, desde o começo a gente já fala, tem que trazer o Fabiano. Ainda bem que deu certo agora, e numa semana que tem tudo a ver contigo, né? Que bom, vai ser um prazer. Valeu. Que legal. Bom, Fabiano, a gente falou aqui já um pouco de relação com dinheiro, perfil financeiro, como é que a gente prioriza gastos para conseguir investir, veio um pouco de viés comportamental. Na terça-feira rolou um super papo sobre como começar a investir. E já que o nosso tema hoje aqui vai girar em torno de hábito, antes de mais nada, queria que você falasse um pouco sobre o que faz com que algo se torne um hábito na vida da gente. Renata, acho que a primeira questão que nos faz tornar algo um hábito é a repetição, a frequência. Alguns até dizem que se a gente tiver algo recorrente realizado diariamente por 21 dias, ele tem um potencial já de se tornar um hábito. A gente pode pensar talvez uma analogia, numa mudança alimentar ou uma prática de exercícios, né? Entre 21 dias e 3 meses, a gente percebe que quando o nosso corpo, exatamente pela repetição, ela começa a fazer alguma questão que, quando a gente chama que se torna um hábito, é que já não é mais tão penoso, tão sofrido, tão dolorido, ou tão estranho, uma mudança como, por exemplo, eu passar a comer algo que eu não comia antes, ou deixar de comer alguma coisa que eu comia antes, ou então passar a exercitar um músculo que eu não trabalhava antes. Com o nosso comportamento financeiro e outros não é diferente. Então, eu diria que a repetição e a frequência são duas chaves importantes que vão demandar aqui, claro, bastante disciplina, né? Não, perfeito, Fabiano. E quando a gente traz essa conversa aqui um pouquinho para o mundo de investimentos, né, uma vez eu li um livro de um escritor que eu gosto bastante, chama A Ponte e o Remador, não sei se você conhece, né? Que é o livro exatamente do Fabiano, e ali você fala um pouco, né, sobre o dinheiro como realizador de sonhos, né? Como que você descreve, então, para a gente essa relação das pessoas com o dinheiro? Muito interessante, Kleber. Primeiro que a gente está num momento de uma transformação muito importante, né? A gente precisava de muito menos recursos para viver. Se a gente pensar algumas poucas gerações atrás, basta nós vermos aqui o estilo de vida dos nossos avós e bisavós. Basicamente, um trabalhava, o outro gerenciava o uso dos recursos com foco na subsistência. O que para a maior parte dos imigrantes que vieram aqui para o Brasil era o objetivo, poder subsistir ele e sua família, ou quem veio junto, seus irmãos, né? Uma história mais recente, a gente teve o advento da hiperinflação no Brasil, que nos orientou, de certa forma, a usarmos de uma maneira rápida o dinheiro. Então, antes que os preços subissem, a gente comprava. Antes que esse dinheiro também desvalorizasse. Foi o momento que a gente aprendeu a estocar alimentos, o máximo possível dentro das despensas nas casas. Fazemos grandes compras do mês com esse objetivo. E hoje, nós consumimos muito mais e com muito mais frequência. No universo do investimento, que é como você me pergunta, quem era bancarizado nesse período de alta inflação, que era uma minoria de nós brasileiros, se dava por satisfeito de ter seus recursos protegidos da inflação. Isso já era suficiente. Logo, na sequência, a questão dos juros elevados aqui no Brasil
tornou todos nós brasileiros investidores que eu gosto de chamar de investidores passivos. Nós aprendemos a ter altos retornos com baixo risco e baixa volatilidade. E nós estamos, nesse momento, um cenário absolutamente novo, o que traz aqui uma nova relação com o dinheiro, que imagino que é o que a gente vai dialogar um pouco também nesse nosso podcast. Verdade. Pois é isso que eu queria te perguntar. Essa relação das pessoas, por exemplo, com o dinheiro e com o investimento, Fabiano. Às vezes a gente teve alguns papos aqui e estava lendo também sobre a questão de tornar afazeres e tarefas um hábito, e tem muito esse ponto da recompensa, né? É difícil para a maioria das pessoas, na tua avaliação, projetar o prazer futuro com a recompensa pelo hábito presente no caso dos investimentos? Muito, Renata. Até pelo nosso histórico que eu acabei de comentar, o nosso olhar é muito curto-prazista. Além do nosso pulsar do desejo, que também quer se saciar imediatamente, esse aprender a esperar, preocupar-se com o futuro, planejar, não fez parte da nossa construção como indivíduos brasileiros em particular, né? Então, o apelo até então que a gente teve era pelo medo, né? Se você não cuidar do futuro, e isso a gente sabe que apelar pelo medo funciona muito pouco. Mas agora eu tenho visto que essa questão do bônus de vida, que ele já é visto pelas pessoas com outros olhos, né? A gente já começa a perceber pessoas saudáveis com seus 70 anos de idade, trabalhando, viajando, com energia. E eu gosto de colocar que nos últimos programas de preparo para a longevidade, me chama muita atenção que a faixa etária média dos inscritos era de 35 anos de idade. Ou seja, essa preocupação com o futuro, de um futuro digno, um futuro prazeroso, e não mais um futuro de subsistência, porque não é mais isso que a gente quer, ele já está presente. Essa é uma novidade para nós, eu achei isso super produtivo, interessante a gente enxergar que já exista, né? Porque essa troca entre pensar em algo no futuro versus abrir mão de uma recompensa presente, que é o nosso estado mais primitivo, a gente tem, inclusive, muito receio do que vai acontecer no futuro, essa incerteza do futuro nos faz operar no presente, mas a gente começa a vislumbrar, e só porque não é mais pelo medo e sim por um desejo, lembra que o que vai nos mover é sempre o nosso desejo, de a gente começar a também ter uma vida saudável e gostosa aos 70 e mais idade, né? Você acha que isso que você trouxe agora sobre o despertar das pessoas de 30 e poucos anos por pensar no futuro tem a ver com o fato de que é uma geração que trabalha muito e que talvez deposita muita expectativa no momento em que ela puder parar de trabalhar e ter uma vida tranquila, e aí eu digo tranquila, com o seu, entre aspas, pé de meia bem feito? Eu diria que sim e não, Renata. Acho que tem um sim. E se a gente for comparar a quantidade de horas que trabalhavam nossos antepassados recentes, a quantidade de horas que nós trabalhamos, eu tenho dúvida de quem trabalha mais exatamente, né? Mas eu acho que, de fato, essa pressão pelo trabalho, pelo labor, ela tem uma questão importante, mas eu acho que a gente tem uma diferença que eu queria trazer, que quando se aposentavam antes, né, essas gerações anteriores, eu acho que eles tinham uma expectativa muito diferente da expectativa atual. Eu acho que primeiro, o estilo de vida ele era mais simples e a expectativa também de vida era muito menor. As pessoas se aposentavam, muito poucos anos depois elas morriam. E a grande questão era poder, talvez, formar os filhos, casar os filhos, ter um imóvel próprio já era suficiente, né? Já era, aliás, uma grande conquista de uma vida de trabalho. Hoje, eu diria que eu vejo um misto de pessoas querendo ainda com esse olhar do passado, que aí eu acho que a gente tem pelo menos dois públicos, que ainda assim tem a expectativa de um dia parar de trabalhar e ficar muito tranquilo. Eu acho que aqui a gente tem uma ilusão, né? Porque eu gosto de usar os dados da medicina, que se a gente cuidar mais ou menos do corpo físico, a gente corre um risco de viver até os 116 anos. Quando eu comecei a falar de planejamento financeiro lá em 2001, já falavam de 100 anos, eu achava muito. Hoje a medicina fala em 116 e vou reconhecer que eles entendem mais desse assunto de ficar vivo ou morto do que nós, né? Então eu gosto de usar os 116 anos e penso que dos 65, idade média da aposentadoria aqui no Brasil, até os 116, dá para a gente fazer muita coisa, ainda mais se a gente estiver saudável. E aí eu queria colocar esse segundo grupo que pensa que não vou parar de trabalhar, mas eu quero trabalhar em algo que me faça sentido, que eu tenha vontade, em algo que eu acredite, que eu possa me ver, talvez, atuando para o planeta e não mais trabalhar só para ter um recurso para pagar boletos. Eu acho que essa é a nossa transição importante de eu querer mudar a forma de trabalhar
e eu acho que não mais de parar absolutamente de trabalhar e ficar em casa sem fazer nada. Eu acho que isso mudou bastante. Eu acho que são pessoas que querem estar ativas. Eu acho que o trabalho muda de posição e de lugar, e aí sim os investimentos entram num lugar importante como uma fonte de renda importante para que ela possa complementar e, por exemplo, abrir mão de um certo salário, de uma maneira de fazer dinheiro, de fazer de outra forma, trabalhos voluntários, inclusive, mas para isso ela precisa ter acumulado algum recurso nesse período, né? Além do INSS, de outras possibilidades de aposentadoria, para que ele possa, então, ter esse futuro de uma maneira diferente, rumo ao seu desejo. Não, isso é muito legal, Fabiano, e até como essa questão de economias mais avançadas, né, mais maduras, a gente vê em outras economias, em outros países, isso já acontecendo, né? Não vou tomar muito tempo aqui, mas uma prima minha, quando se mudou para os Estados Unidos, a primeira coisa que apresentaram para ela depois da empresa, né, dos benefícios que ela teria para trabalhar lá, foi um planejador financeiro, isso lá em 98, porque todo mundo começava a fazer seu planejamento para se aposentar. E dentro do planejamento dela, como ela é apaixonada pela Disney, ela descobriu que a Disney tinha um programa para aposentados, né? Que Orlando recebe muitos aposentados que vão para lá, que é como se fosse um programa de voluntariado, tem algum tipo de ajuda, etc. Então ela construiu de 98 até agora ela se aposentou, o planejamento dela de vida, e agora ela pretende ficar mais os seus próximos 30 anos, segundo ela, que vai dar esses quase 100 e pouquinho que você falou, trabalhando ativamente e com uma vida muito saudável dentro daquilo que ela se programou. Então, é uma cultura que já vem de muitos anos lá, né, e que a gente está aprendendo ainda aqui. E até entrando nisso, né, que você falou de hábitos, né, que a repetição faz com que a gente torne eles um hábito, né, para investir também é preciso isso, né, e um propósito bem definido, um objetivo ajuda muito. O que você pode explicar um pouquinho para nós, para quem quer começar e ainda não conseguiu? Claro, sem dúvida, Kleber. Vamos lembrar que num passado bem recente, a gente falava que, até em planejamento financeiro, a gente dizia que precisava guardar algum dinheiro para uma eventual desgraça, né? E aí, claro, da mente humana, a gente sabe que ninguém quer que uma desgraça aconteça, logo o meu inconsciente não vai deixar eu guardar dinheiro, né? Então eu quero guardar dinheiro conscientemente, mas inconscientemente eu não quero que aconteça uma desgraça, então essa motivação para poupar ela é muito fraca, vamos pensar assim. Então, como é que eu vou abrir mão do presente, algo que me dá satisfação no presente, uma certeza do hoje, para a incerteza do amanhã, se não um motivo muito legítimo, autoral, que tenha muito significado para mim, a ponto de eu assumir esse risco, né? A primeira pergunta, e não a última, né, que a gente deve fazer, é qual o objetivo desse investimento? E não vale essa resposta pronta, assim, para juntar mais dinheiro, para eu ter muito dinheiro, e sim, ter muito dinheiro para quê? E é a pergunta que é mais difícil ser respondida pelos nossos clientes e pelas pessoas de modo geral. Para que você guarda dinheiro? Então, assim, para ter muito dinheiro, para ter segurança, mas descreva a segurança, descreva a finalidade desse muito dinheiro. Isso é difícil. Por que é difícil? Porque eu tenho que dar nome para o meu desejo. Eu tenho que dar nome para aquilo que eu quero que então aconteça. E aí eu tenho todos os meus tabus, né? Todas as nossas culpas, em relação, seja aos nossos familiares, em relação aos nossos sócios afetivos, que eu quero uma coisa, mas o outro não sabe, ou eu não disse, ou é só meu, não sei se eu quero compartilhar. Então, temos aqui muitos tabus na relação com o dinheiro. E aqui eu gosto de colocar uma questão, né? Acho que eu vou agora, de fato, caminhar para a questão dos investimentos, que é uma brincadeira que eu gosto de fazer, e que ela funciona muito bem, tenho feito isso há alguns anos. Eu gosto de orientar as pessoas para que elas se apaixonem por 5 empresas das listadas na Bolsa de Valores no Brasil, na B3. De preferência de diferentes setores, mas setores que esta pessoa acredite. E eu disse se apaixonarem e não lerem balanços, mas sim que elas conheçam a história da empresa, os seus valores, como que ela trata os seus colaboradores, que elas escolham segmentos que converjam com os seus próprios valores e princípios e não aquela empresa que vai dar mais dinheiro, porque essa empresa que vai dar mais dinheiro eu não me conecto com ela. E eu sugiro que elas acompanhem essas empresas e setores por alguns meses com leitura no máximo semanal. Eu quero que leia pouco, mas leia com qualidade, né? Enquanto isso, eu recomendo que eles escolham um único gestor de renda variável e que coloquem um dinheiro muito pequeno. Hoje a gente tem essa vantagem de poder colocar pouco dinheiro. Eu recomendo que coloquem um pouco de dinheiro novo, que eu chamo uma nova poupança, para que eles possam sentir o que é investir na economia real ou na renda variável e que se dediquem a ler o relatório desse gestor também por alguns poucos meses. E eu estou falando aqui, Kleber, de criar um hábito e de encontrar um propósito ao mesmo tempo dentro desse universo dos investimentos. A minha aposta é que depois de alguns poucos meses dentro desse mercado, porque eu estou vivenciando com dinheiro de verdade,
com algum recurso ali já que não comprometa os meus outros projetos. E lendo sobre esses setores e gestores, a gente vai ter diante de nós um investidor mais consciente, menos iludido com os ganhos fáceis. Ele não vai cair nessas ciladas que a gente tem várias, né, acontecendo nesse momento que a gente tem agora, e mais pronto para acolher as recomendações dos especialistas de investimentos. Pois ele vai ter encontrado um propósito, um sentido para investir. Lembra que ele respondeu aquela primeira pergunta, para que é que eu quero? E depois ele entrou no mundo dos investimentos de verdade. E não, de alguma maneira assim, iludida, o que vai dar mais, a dica do meu amigo. Nada contra a dica do meu amigo, nada contra o que vai dar mais, mas a gente sabe que só isso, de modo geral, leva as pessoas a grandes tropeços no mercado financeiro. E aí a gente tem um pênalti que eu não gostaria mais de ver nós, brasileiros, sofrendo, que é a gente começar a investir na alta e na primeira crise a gente tira o dinheiro realizando prejuízo e diz que Bolsa de Valores não é para mim. Imagine num cenário como a gente tem hoje, algum investidor brasileiro que não tem outra quase alternativa, como acontece no mundo todo, se não investir no mundo real, na economia real, por meio da renda variável inclusive, dizer que Bolsa de Valores não é para ele. A gente nem tem essa alternativa. Então, para que a gente não se machuque, a minha recomendação é que a gente inclua paixão, com um novo hábito, um propósito, uma clareza de objetivos e uma disciplina de fazer isso regularmente. Conhecendo, e a gente sabe que o conhecimento no mercado financeiro marca muita diferença, né? E com isso a gente vai ter uma nova formatação desse investidor, ele vai ser mais resiliente com as crises, porque ele não colocou todo o dinheiro lá, ele não vendeu o carro e pôs lá, ele não pegou o empréstimo e colocou na Bolsa de Valores, ele não vendeu a casa do pai dele e colocou na Bolsa de Valores, como eu vejo muitos querendo fazer artista, bolsa, né? E sim, ele vai virar um investidor recorrente, resiliente, consciente, entendedor do mercado. A gente sabe, né, quem milita no mercado financeiro, que isso leva tempo, que ele possa então se dar esse tempo e começar a fazer isso com recorrência. Que legal. O Kleber vai lembrar aqui, você falou sobre esse comportamento que você espera do investidor. A gente teve 2 papos aqui sobre investidores private. Um falando um pouco do mercado internacional e outro do mercado private local. E uma curiosidade, Fabiano, que os 2 convidados que vieram falar disso trouxeram foi a diferença de comportamento do grande investidor em relação a nós, réis mortais investidores aqui, tô falando de mim, tá? Não sei como é que vocês estão posicionados nisso, mas diante da crise que veio junto com a pandemia e como essas pessoas que têm um patrimônio grande e que usam investimento a seu favor há bastante tempo como forma de ampliar seu patrimônio e de atingir seus objetivos, como essas pessoas se mantiveram mais tranquilas, realizando menos perdas com a crise do que pessoas que se aventuraram sem o propósito que você estava mencionando. Eu gosto de usar essa fala, Renata, muito interessante, de que investimento não é brincadeira. Então, muitos clientes, há muitos anos, acho que o Kleber já talvez tenha me escutado falar isso, fala assim, eu queria brincar um pouquinho na Bolsa. Eu falo isso de uma maneira muito séria, falo assim, Bolsa não é para brincar, investimentos não é brincadeira. Se você quer brincar, a gente pega algum dinheiro para você brincar, mas assim, investimento de modo geral não é brincadeira para um planejador financeiro, muito menos para um segmento de private, ou enfim, para quem vive disso de alguma maneira, né? Sejam para os herdeiros, ou para quem acumulou patrimônio, ou quem vendeu a sua companhia, enfim. Então, investimento é alguma coisa muito séria, mas a gente não precisou tratar com seriedade, Renata, pela nossa história, né? Porque era muito mais fácil. Sim. Agora, pela primeira vez, a gente teve a santa necessidade em nosso favor. Ou a gente entende o que é volatilidade, o que é risco de crédito, o que significa uma debênture, como é que é tributação, como é que é isenção nas tributações, enfim. Ou a gente vai perder a nossa capacidade de consumo, a gente vai perder para a inflação, vou chamar assim de uma maneira mais clara para quem nos ouve, porque o nosso dinheiro não vai ser capaz de remunerar além da inflação, e as ofertas que nos fizerem, a gente não vai entender, e não entendendo tudo aquilo que a gente não entende, ou a gente vai dizer não, ou a gente vai entrar no escuro e vai ficar com medo na primeira oscilação. Eu gosto de fazer a analogia com uma montanha-russa, né? Mas uma montanha-russa no bom sentido de que, lembra que era um carrinho de bate-bate sem nenhum outro carrinho ligado antes. Eu andando como um carrinho de bate-bate, ou seja, a chance de acontecer alguma coisa era zero. Isso era investir na renda fixa. A outra imagem é talvez isso que parece ser uma montanha-russa, mas não uma montanha-russa só que me tira o fôlego. Talvez da primeira vez, por eu nunca ter andado numa montanha-russa, eu vou pegar aqui o gancho pela fala de Orlando aqui do Kleber, eu posso, enfim, ficar muito enjoado, enfim,
Mas se eu tiver alguém que entende desse assunto e fala assim, olha, pode ficar tranquilo, respire e tal, não vamos na montanha-russa mais alta, vamos começar aqui devagar para você conhecer, e eu for me habituando com isso, eu quero fazer uma analogia agora que a renda variável e também a economia real, elas são vida. A renda fixa é alguma coisa que ela parece que não muda, ela é quase igual, mas ela é muito sem graça também. Pergunte para o empreendedor, para o empresário típico brasileiro, o que ele acha de deixar dinheiro parado num fundo DI. Para ele é muito sem graça aquilo. Agora, investir num negócio, comprar uma nova companhia, comprar uma nova máquina, ou seja, essa vida real que ele coloca a risco, ele experimenta, enfim, é disso que nós, brasileiros todos, fomos convocados, não vou nem dizer convidados, fomos convocados agora a um novo hábito de investir. Eu gosto de, exatamente por estar independente agora, colocar isso nessa bandeira de que aquilo que um dia foi um perfil conservador ou um perfil defensivo, eu diria que ele foi agora, nesse momento, substituído pelo nosso antigo perfil moderado. A gente não vai mais poder ter todo o nosso dinheiro no fundo DI. A gente vai precisar, sim, entender o que é ter oscilações na nossa carteira, viver com essa oscilação, que ela faz parte do viver. Lembra da batida do coração, né? Naquilo que, não esqueci o nome daquele equipamento médico ali que faz ver as batidas do coração, de que quando a gente está vivo é assim, né? Ela oscila. Mas essa oscilação ela não é ruim, ela é parte da vida. E é com isso que a gente vai precisar viver agora, né? Nesse novo cenário de juros, para que esses nossos investimentos e tudo que a gente fizer aqui, ele tenha conexão com a vida real, com o mundo real, e vai ter no mercado imobiliário, com as empresas, com tudo que vocês e todas as casas têm aqui como investimentos, né? E isso vai demandar uma vigília diferente, uma disciplina diferente, e também que eu não tenha receio da primeira oscilação querer descer do carrinho. Na primeira oscilação, eu preciso saber que isso faz parte e que outras virão, e que é assim, esse viver, como é investir no mundo todo, como você bem trouxe como exemplo agora, Renata. Que legal. Se a gente fosse dar um passo a passo de tudo que você falou até agora, para quem está nos ouvindo e quer começar, ou já está começando a investir, mas quer que isso se torne de fato parte da vida e parte do planejamento financeiro, como é que você elencaria esse passo a passo, Fabiano? Eu começaria olhando assim, saber o para quê, né? Encontrar essa razão para eu investir, a razão para eu guardar dinheiro. E aí eu queria olhar um pouco como um segundo passo, olhar então para esse meu fluxo de caixa, que ele pode estar negativo, 0 a 0 ou positivo. Eu queria dizer que só faz sentido nesse mundo que a gente vive hoje se ele for positivo, porque um fluxo de caixa 0 a 0, a gente sabe o que aconteceu agora na pandemia, um fluxo de caixa negativo, a gente também sabe o que aconteceu aqui, ou seja, quem tinha um fluxo de caixa positivo já sofreu e já foi difícil, quem tinha uma reserva, não ter, a gente sabe que teve um pênalti muito importante, então que eu olhe para esse fluxo de caixa e pense que eu posso fazer mais dinheiro. Eu sou muito contrário a corte de despesas, o Kleber bem conhece isso, eu sou muito favorável em fazer dinheiro, porque fazer dinheiro nos empodera, aumenta a nossa autoestima, então que eu encontre novas formas de fazer dinheiro, múltiplas receitas, e a gente tem várias alternativas aqui, desde um passear, cozinhar, cuidar de alguém, enfim, N alternativas, para que eu possa fazer outras fontes de receita e guardando dinheiro, sabendo para que é que eu quero fazer isso, vou ter motivo para fazer mais dinheiro, e aquilo que eu quero colocar, então, sugerir, que como um novo hábito, que ele comece a fazer uma nova poupança, e que ele comece esse novo investimento. Eu queria dar uma terceira sugestão, que é não usar o seu estoque de investimentos atual para quem tem. Não venda o carro, não venda a casa, não mude todo o seu fundo de garantia, pegue um dinheiro novo. E por que eu estou recomendando que comece com dinheiro novo? E comece com poucos recursos, eu quero que comece devagar, porque eu quero que seja constante. Eu vou dar o exemplo de uma maratona, não adianta eu e o Kleber a gente se inscrever, não nem sei como é que anda o Kleber nos dias atuais, era mais atleta do que eu, mas a gente resolva fazer maratona agora no fim do ano. Estou menos atleta, mas estou tentando. Vamos fazer uma prova agora no próximo final de semana. Não vai dar certo, né? Agora, se a gente começar a caminhar de manhã 3 vezes por semana e daqui a pouco a gente começar a fazer um pouquinho de corrida lá para outubro e a gente se preparar para fazer talvez uma maratona em 2021, eu acho que a gente vai ter mais sucesso, e é isso que eu quero dos novos investidores. Eles comecem devagar, né? Comecem exatamente com um propósito, com um porquê, encontrem uma maneira de fazer isso, compartilhem com alguém, fazer sozinho é ruim. Se eu tenho aqui o Kleber, meu amigo, que eu posso dizer para ele o porquê que eu quero fazer uma maratona no ano que vem, ou uma razão para eu guardar dinheiro. Eu quero guardar dinheiro para ter um tênis, para fazer uma viagem, para fazer a maratona em outro país, enfim.
e ele sabe o propósito que eu estou envolvido, e eu compartilhei isso com alguém, o Kleber, sendo meu amigo honesto, ele vai falar assim, e aí, como é que estão os seus planos? E quando eu disser que eu não guardei dinheiro esse mês, ele, meu amigo honesto, vai me dizer, poxa, mas e seus projetos? Ele vai me lembrar do meu próprio plano para que eu não me boicote. Legal. O exemplo da caminhada, acho que ele é um bom exemplo, né? Porque às 6 da manhã, que vai estar aquele frio meio chuvoso, eu falo, nossa, de jeito nenhum que eu vou correr, daí toca a campainha, é o Kleber. Fabiano, cheguei, falou, nossa, eu vou ter que caminhar. Não tem como. 7 da manhã, o Kleber vai ser a pessoa que eu mais vou agradecer, porque às 7:30 da manhã, depois de eu ter vencido a chuva, a preguiça, o frio e ter caminhado, corrido, a minha energia para o dia inteiro é outra, graças ao Kleber, que não me deixou boicotar. Então, saber o que eu quero é o primeiro passo, depois entender, com muita razão para isso, uma forma de eu fazer isso, começando com o novo hábito de guardar isso com recorrência, compartilhar com alguém, não usar todo esse dinheiro para fazer isso. Essas novas poupanças vão dando um lugar também interessante para você ir revisitando um novo perfil, ou seja, já invista no perfil adiante do seu usual. Todo o meu estoque está mais conservador. Faça esse investimento de uma maneira moderada ou arrojada, num fundo que eu jamais faria, lembra que é pouco dinheiro. E começando com isso, né, fazendo essas leituras e sentindo isso por 3 meses, a gente sabe que esse ciclo de aprendizagem, a gente escuta as descrições, que é muito incrível. Agora, eu posso afirmar aqui, para a gente ir concluindo, que depois de 12 meses, esta pessoa que experimentar isso por um ano inteiro, ela vai se diferenciar em muito da média dos investidores atuais. E para isso, a gente precisa que você tenha um propósito muito claro, mantenha essa disciplina e compartilhe isso com alguém. Acho muito que legal. Isso vai muito... desculpa, pode falar, Kleber. Não, só um ponto que eu queria colocar aqui, porque quando eu tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos e junto com o Fabiano, acho que uma mensagem que fica aqui para todo mundo que estiver ouvindo é que tudo que o Fabiano está colocando aqui é aplicável para qualquer pessoa, para qualquer renda, para qualquer padrão de vida. Não importa se você tem alguns reais para economizar no começo por mês, se você já tem milhões, não importa. Acho que a mensagem é que esse hábito, esse comportamento, essa organização, essa educação planejada com um propósito, né, Fabiano, ela cabe para todos. E só que o seu exemplo é perfeito. Você tem que querer acordar às 6 da manhã, tem que querer correr, tem que querer fazer a dieta, tem que, né, se dedicar para que aquele hábito realmente seja construído e você chegue no objetivo e alcance seu propósito. Então, é o mesmo comportamento, só que ao invés de outras práticas um pouco mais comuns quando a gente ouve esse tipo de educação ou de direcionamento, a gente está falando para investimentos, para economia. Mas é legal deixar esse registro, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas isso é para quem tem mais, para quem tem... Sim. Não, isso é para qualquer um que quiser aplicar, né? E isso tá em linha, o fato de ter mais ou ter menos, com o episódio dessa terça-feira, que a gente falou sobre como começar a investir. E queria trazer só um último ponto, que o Fabiano falou muito aqui sobre essa questão de dividir o seu objetivo com alguém. E na segunda-feira a gente conversou muito com a Ana Leone sobre algumas coisas que o Fabiano até retomou aqui, que é que a sua família trabalhe e pense sobre um mesmo objetivo para que vocês consigam remar na mesma direção. Acho que esses pontos que o Fabiano trouxe sobre compartilhar o seu objetivo com alguém, acho que pode ser levado para dentro de casa, né, Fabiano? Para que vocês juntos consigam, não interessa quantas pessoas formam a sua família, mas que juntos vocês consigam chegar mais perto desses objetivos comuns também. Seguramente, Renata, eu gosto de usar essa brincadeira de que eu tenho um livro que chama-se Fidelidade Obrigatória e Outras Deslealdades, que diz, da Regina Navarro Lins, que ela diz... eu adoro ela. É muito bom, que eu não posso ser fiel a alguém sendo infiel a mim primeiro. Então, eu gosto de usar isso, né, como sentido seguinte: sim, eu tenho que ter um plano familiar, a família toda tem que estar em conjunto, mas eu preciso deixar claro para mim primeiro quais são os meus objetivos. Sim. E correr o risco de saber quais são os objetivos do outro que vive comigo. Exato. E só a partir dali é que a gente consegue de verdade e legitimamente criar objetivos comuns. Quando a gente começa, vou dar um sintoma só que eu acho que é o oposto do que a Ana colocou, a Ana Leone, e do que você estava descrevendo, que é um casal começar a ter investimentos para o filho. Mas o casal não tem investimentos para o casal e o casal não tem investimentos nesses indivíduos. Então, primeiro, eram 2 indivíduos que tinham seus desejos, suas vontades e suas particularidades, né?
que continuam tendo seus desejos individuais, que eles possam ser respeitados, né, de alguma maneira, e que com isso a gente possa ter, na sequência hierárquica da vida e do sistema familiar, essa dupla podendo fazer planos para o casal, e só depois, eu sei que é quase um pecado para alguns dos que nos ouvem agora, que a gente possa pensar no que eu brinco com as criaturas, com as crianças, né? Então, primeiro eu começo pensando em mim e na minha sócia afetiva, depois nessa dupla, nesse casal, e só depois nesse filho, né? E aí sim, eu tenho todo mundo remando para o mesmo caminho, mas usando o exemplo da máscara de oxigênio do avião, eu coloco sempre primeiro a minha máscara e depois a do meu filho pequeno. E não porque eu não gosto do meu filho pequeno, muito pelo contrário, porque para que ambos fiquem de pé, né, que eu, responsável financeiro, possa dar conta daqueles meus planos e projetos para um filho pequeno, que nem sabe que ele quer ser médico ainda, eu que acho que ele vai fazer medicina, eu preciso conseguir ter meu cilindro de oxigênio e um cilindro para ele também, né? Porque eu vou ser responsável financeiro por isso. Então, que a gente lembre da hierarquia e aí sim, com bastante comunicação na família, a gente siga numa mesma direção, fica tudo muito mais fácil. E essa nossa recomendação também faz todo sentido, Renata. Que legal. Muito bom, Fabiano. Poxa, que bacana conversar sobre isso, que a gente foge um pouquinho da questão mais exata e a gente também consegue enxergar de outros ângulos a relação com o dinheiro quando a gente pensa na vida, nos sonhos, nos nossos próprios hábitos, né? E tá tudo intercalado. Uma coisa tem a ver com a outra e o dinheiro não é uma relação à parte em relação às nossas outras relações, né? Verdade, né? Aqui a gente olha o ser humano no primeiro lugar, né, como perspectiva, e lembrar que esse dinheiro, até como definição da economia, é um meio, né? Um meio para a gente fazer aquilo que a gente quer e que a gente possa respeitar esse lugar, né, de desejo, esse lugar dos nossos boicotes, o lugar dos nossos sonhos e vontades, e que a gente possa colocar de fato esses investimentos em busca daquilo que a gente quer. E aí a nossa grande pegadinha não fala assim, eu quero um monte de dinheiro, não sei para quê, mas eu quero muito alguma coisa que o dinheiro possa então me ajudar a tornar um novo hábito, e que eu, guardando dinheiro, realizar isso eu dá exemplo para as próximas gerações, exemplo para mim mesmo, para eu continuar treinando e acordando cedo, como a gente brincou aqui, e fazendo com que isso aconteça, e faz parte da disciplina, né? Não tem mágica, e tem sim uma vontade mesmo de fazer, um compartilhar. E a última recomendação que eu queria deixar aqui é que é muito gostoso, né? Começar a investir, desmistificar, entender, realizar um projeto, poder planejar juntos, realizar juntos. Não tem realização mais gostosa do que a conquista de um projeto comum ou um projeto individual que o outro também celebre, né? Ou mesmo para um filho, ver que a gente conseguiu realizar um projeto ali. E para isso a gente precisa, de fato, desse planejar e atravessar um pouco desse nosso comportamento, que às vezes nos fala o contrário, né? A nossa história também, mas eu acredito muito no ser humano, que todos somos capazes, independente, como o Kleber falou, do perfil e momento socioeconômico e fase da vida, todo mundo é capaz. A gente nunca atendeu aqui um caso que não seja possível fazer isso, nem sempre dá para fazer sozinho, às vezes precisa de ajuda, né? Mas sempre dá. Então, confiem, né? Tenham aí fé na vida, fé nesses projetos, tenham clareza da sua vontade e muita força para atravessar as adversidades, porque isso que vem à frente é muito gostoso, subir ali, encontrar o seu lugar e seu momento, não tem preço. Muito bom, Fabiano. Mais uma vez, obrigado. Bom demais falar contigo. E parabéns aí por todo o trabalho que você fez, pela clínica, por todos os planejadores financeiros. Sei que foi um pioneiro lá atrás também. E já deixa anotado aí que tem que voltar, né, Rê? Com certeza, por favor. Tem muito assunto com o Fabiano para falar aqui. É verdade. Vai ser um prazer, uma honra estar aqui. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Kleber e Renata, pela condução aí. Foi ótimo. Pô, a gente que agradece, Fabiano, e acho que vai ajudar muita gente, porque esse foi o penúltimo episódio dessa semana do planejamento financeiro. A gente está dedicando a semana inteira a falar só sobre esse assunto a partir de vários olhares. Então eu acho que esse olhar que você traz, ele acrescenta muito para quem está com dúvida, para quem quer perceber que está no caminho certo, ou para quem precisa mudar totalmente a conduta das coisas. Acho super válido. Obrigada, e a gente se encontra numa próxima oportunidade com toda certeza. Ótimo, é só convidar. Combinado. Kleber, a gente se encontra amanhã no Café com Canelas para falar de reserva de longo prazo. Combinado, Rê. Combinado. E para você que está nos escutando, ainda tem live hoje às 5 da tarde para falar sobre aposentadoria. Não esqueçam de acompanhar toda a nossa programação, tá tudo salvo nas plataformas de áudio,
também nos canais do Personalité, do Instagram, do YouTube, para que vocês possam acompanhar todos esses conteúdos a respeito de planejamento financeiro tão importantes, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo. Cuidem-se, nos encontramos amanhã no próximo episódio. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.